Bora entender como uma das nações mais poderosas do mundo nasceu de um conflito que misturava filosofia e, claro, muito dinheiro. A gente vai ver agora a reação em cadeia que deu início à Revolução Americana. E tudo começa com as ideias poderosas que, literalmente, acenderam o pavio dessa história toda. Para a gente começar, que ideias eram essas? Bom, no século XVIII estava rolando uma nova forma de pensar que tomou conta do mundo: o iluminismo. E olha só, isso não era só papo de filósofo, não. Essas ideias de igualdade, de lutar contra um governo opressor, de acabar com privilégios, tudo isso inspirou os colonos a olharem para a relação deles com a Inglaterra e a imaginar um futuro totalmente diferente. Mas só ideia não costuma começar uma guerra, né? A gente sabe que quando o dinheiro entra na equação, a coisa fica séria. E essa história, claro, não foi diferente. Acontece que a Inglaterra tinha acabado de vencer a Guerra dos 7 Anos contra a França. Ótimo, certo? Nem tanto! A vitória custou uma fortuna. E os cofres britânicos precisavam ser reabastecidos. E adivinha para quem a conta sobrou? Pois é, a guerra acabou em 1763. Logo em 64, veio a Lei do Açúcar. No ano seguinte, a Lei do Selo. A coroa não perdeu tempo para começar a cobrar a fatura das colônias americanas. E isso deu início a uma série de impostos que os colonos não viam só como um peso no bolso. Para eles, era um ataque direto à autonomia que eles tinham. A Lei do Açúcar, por exemplo, colocava tarifas em um monte de produtos importados. Já a Lei do Selo taxava praticamente qualquer papel impresso, de jornais a documentos. O objetivo era claro, arrecadar mais. E o resultado, claro, foi um descontentamento geral. E o pessoal não ficou quieto, não. A reação foi imediata e bem forte. Protestos começaram a explodir por todo lado contra o que era visto como uma tributação completamente injusta. Aí, em 1773, veio a gota d'água para muita gente: a Lei do Chá. Essa lei basicamente dava um monopólio do comércio de chá para uma empresa britânica, a Companhia das Índias Orientais. Isso quebrava as pernas dos comerciantes locais. A resposta a isso foi um ato de desafio que entrou para a história: a Festa do Chá de Boston. Um grupo de colonos, disfarçados, foi até o porto e jogou uma fortuna em chá britânico no mar. Isso mostrou que os protestos tinham subido de nível. Já não era só raiva, era ação direta. E qual foi a resposta da Inglaterra? Negociação que nada. A resposta foi punição, o que acabou empurrando as colônias ainda mais para o limite. Eles fecharam o porto de Boston, ocuparam Massachusetts com o exército e tomaram controle de mais terras. Essas medidas punitivas, que os colonos apelidaram de leis intoleráveis, acabaram tendo o efeito contrário. Uniram todo mundo contra a Inglaterra como nunca antes. E aí? Pronto, chegou-se a um ponto sem volta. Levados ao extremo, os colonos decidiram que só existia um caminho bem radical: a independência. Para isso, foi formada uma comissão, com o Thomas Jefferson na liderança, para escrever um documento formal. Era a hora de pegar todos aqueles ideais iluministas e transformá-los no documento de fundação de uma nova nação. Essa frase: todos os homens foram criados iguais e têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Ela está no coração da declaração que foi aprovada em 4 de julho de 1776 e anunciava uma visão de governo completamente nova para o mundo. Mas mesmo nesse momento tão revolucionário, existia uma divisão profunda. A independência não era um consenso. Os donos de escravos do Sul, por exemplo, tinham muito medo que toda essa conversa sobre liberdade acabasse inspirando revoltas. E aqui que a gente vê o contraste enorme entre o ideal e a realidade. A declaração falava em liberdade e igualdade para todos, mas depois da independência, a escravidão continuou por quase 100 anos. Os povos indígenas continuaram sendo perseguidos e as mulheres só foram poder votar no século XX. E essa contradição, no fim das contas, acabou definindo a história da nação, deixando um legado super complexo que continua sendo debatido até hoje. Fica a pergunta: como uma nação que nasce em nome da liberdade consegue conviver com tanta desigualdade?